Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? É um privilégio poder ministrar mais uma aula para você. Esse é um tempo de Deus para as nossas vidas, é um tempo de aprendizado. Esse é um tempo que o Senhor separou para que Ele possa nos moldar à imagem dEle. E hoje eu terminei a primeira aula falando a respeito do caráter, mas eu quero hoje trazer revelação do que é o caráter. Hoje nós entramos, então, no primeiro capítulo, mas antes de nós começarmos, eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Peça para o Senhor trazer luz. Senhor, eu quero orar nesse momento, eu quero pedir ao Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, ministre ao coração dos meus irmãos. Senhor, traga luz, revelação, dá clareza, nos dê entendimento nessa segunda aula, que possamos expressar o Senhor, aprender do Senhor. Por isso, ó Deus, eu oro nessa hora, eu te agradeço por esse momento e eu peço no nome de Jesus, visita cada um dos meus irmãos, fala com cada um deles. Por isso nós oramos agora e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, irmãos, nós acabamos a primeira aula, eu tinha dado uma pincelada a respeito do caráter. Pastor, o que é o caráter? Caráter é a soma de todas as influências que você recebe na sua vida. Pastor, como assim? Sim, as influências positivas, influências negativas, isso tudo vai ser instrumento para formar o seu caráter. É através dessa soma de influências que você vai estabelecer valores, motivações. Você pode falar, pastor, como assim? Sim, quais são os seus valores? Quem que é você? O que você valoriza? Sabe, a minha mulher brinca comigo, eu posso falar para você. Quando eu falo de valores, tem muitas coisas que envolvem valores, mas eu vou falar do valor no nível mais básico, no recurso financeiro. A minha mulher brinca comigo, ela fala assim, eu não entendo por que você é tão apaixonado em carros. Eu assisto o programa de carro e o camarada, ele começa a desmontar o carro e ele trabalha ali naquela coisa de tirar as peças e desmontar as peças, e aí ele vem com um motor maior e ele começa a gerar ali um outro automóvel. E eu olho aquilo e hoje eu fico vendo meu filho, Pedro Henrique, eu tenho um garoto de 8 anos, e o Pedro Henrique, ele começa a assistir a esses programas comigo, e ele começa a falar, pai, nós vamos comprar um carro, e nós vamos ter o nosso carro igual esse. Sabe que, na verdade, o que está acontecendo? Sem querer, eu estou transmitindo valores para o meu filho. Mas também, quando eu falo dessas influências, nós falamos de motivações, falamos de atitudes, sentimentos e ações. Você pode falar, pastor, como assim? Sabe, todo ser que respira, ele louva o Senhor. Todo ser que respira, ele vai ter ações. Nós temos ações, eu e você. Nós temos ações, nós temos sentimentos, nós temos atitudes. Nós fomos dotados dessas capacitações e tudo isso, você pode observar, está dentro de você. Ou seja, caráter é a sua marca. É aquilo que você é. Eu gosto de dizer que o caráter é o que a pessoa é. Portanto, sabe o que no grego a palavra de caráter significa? Imagem. Então, caráter é a sua imagem. Já parou para pensar? Qual que é o seu caráter? Te faço uma pergunta um pouco mais profunda. Qual que é a imagem que você tem de você mesmo? Como você se enxerga? Eu brinco, eu falo para as pessoas que estão perto de mim. Nós ainda não alcançamos nada daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Eu brinco, eu falo, para mim é um privilégio, eu não falei na primeira aula, mas para mim é um privilégio poder dar aula para você. Para mim é um privilégio poder servir na videira de Goiânia. Para mim é um privilégio poder andar com o pastor Aloísio. Para mim é um privilégio poder servir o ministério do pastor Aloísio. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É porque tudo isso é o Senhor impregnando uma marca em mim. Há uma marca, há uma imagem. Sabe que eu vou te contar algo aqui. Os meus pais são pastores da videira. E meu pai fala, porque você é o queridinho do pastor Aloísio. Eu falei, como assim? Ele não deixa você sair daí. Eu sempre falo as coisas. Se eu tiver que ser enviado, eu vou embora. E vou ser enviado com muita alegria no meu coração.
Um dia alguém me perguntou isso, falou, você só fala isso da boca para fora. Não, deixa eu te contar algo. Isso fala de uma imagem. A imagem é o que você é como você se enxerga. Essa é a pergunta, como você se enxerga? Eu sempre falo, eu quero ser o homem, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa correta. Portanto, não importa aonde você está, não importa as circunstâncias, importa o que você como você se vê. Porque se você se vê como um coitado, é isso que você vai ter. Mas se você se vê como alguém que é profundamente abençoado pelo Senhor, alguém que o Senhor olhou para você e falou, eu vou usar esse cara, eu vou usar essa pessoa, vou te falar o que vai acontecer. De fato, Deus vai te usar. Pastor, como é que eu vou me enxergar dessa maneira? Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa tomar posse da palavra de Deus, deixar que a palavra expresse, gere vida em você. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, é um outro texto também muito importante para nós, nesse tempo no qual nós vivemos. Você pode falar, pastor, como assim? Esse é o tempo de aprendizado, esse é o tempo que o Senhor, Ele quer expressar algo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Preste bastante atenção. Olha que coisa poderosa. De glória em glória, você está recebendo a imagem de Cristo Jesus. Sabe que é uma outra definição para caráter, segundo o dicionário, é o sinal identificador da natureza de qualquer ser ou coisa. Então preste bastante atenção no que eu vou te perguntar. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Esse é o seu caráter. Esse é você. Eu não falei isso na aula anterior, mas eu quero voltar, porque eu esqueci de falar com você. Eu não falei sobre Jacó. Interessante que lá em Peniel, o Senhor pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Jacó poderia ter mentido para Deus, mas Jacó teve uma atitude diferente. Meu nome é Jacó. Esse sou eu. Mas sabe o que a Bíblia relata? Que fala que Jacó lutou como um príncipe. Ele lutou. Ele falou, eu não quero ter essa vida. Essa não pode ser minha identidade. E a Bíblia fala que naquele dia o Senhor mudou a história de Jacó. Já não serás mais Jacó, e sim Israel. Israel. Pastor, o que está acontecendo? Não, é interessante que o conjunto de aspectos que nós estamos falando aqui, de tudo, de toda influência que você recebe, que é o que figura você, quem você é, isso fala de todas as influências que você recebeu desde o nascimento. É por isso que você precisa parar e perceber o processo que você entrou. Pastor, qual o processo? De aprendizado. Pastor, como é que é isso? Como é que eu percebo isso? Sabe, eu brinco. E eu estava preparando minha aula e eu fiquei percebendo isso claramente na minha casa. Você pode falar, como assim, pastor Radamés? É o seguinte, tem 3 coisas que eu quero que você guarde aí no seu coração nesse momento. Se você puder anotar, anote isso. Não está na sua apostila. Primeiro é o processo da identificação. O segundo processo é o da imitação. E o terceiro processo é o da punição ou recompensa. Todo homem, querendo ou não, ele vai ter que passar por esses 3 estágios. E eu estou vivendo um momento muito legal na minha casa, porque enquanto eu preparava a minha aula, eu percebi os 3 estágios acontecendo de uma maneira muito clara na minha vida, através dos meus filhos. Eu estou com uma garotinha de poucos meses, 9 meses, para ser mais exato com você, e ela é interessante, ela sorri, ela brinca comigo, ela me atende aos meus comandos, meus chamados, mas sabe uma coisa? A identificação dela é unicamente, literalmente, com a mãe dela. Você fala, como assim, pastor? É o seguinte, ela pode estar no meu braço, ela pode estar brincando. Quando ela enxerga, ela vê a mãe dela, você pergunta, pastor, o que acontece? Identificação. Sabe que nós também nos identificamos com muitas coisas. Nós identificamos com pessoas, nós identificamos com situações e nós identificamos com aquilo que nós queremos. O segundo é a imitação. Meu filho, o mais velho, Pedro Henrique, ele é o segundo exemplo que eu quero te dar nessa hora.
Você pode falar, pastor, como é que é isso? O Pedro, eu fico impressionado como que Deus permite essas coisas. Até a maneira de eu pentear o meu cabelo, ele procura seguir. É a imitação. Hoje eu fico observando, eu vou orar, ele quer ir comigo. Eu vou sair, ele pergunta, aonde o senhor vai? Aonde o senhor vai? Ele quer estar comigo, ele quer me imitar. Isso faz parte da vida. Querendo ou não querendo, você está imitando alguém. Eu brinco, eu falo que é uma característica nossa da videira, que é usar uma frase clássica do pastor Aloysio. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sabe, tem gente que fala, para quê? Por que que nós precisamos disso? Preste atenção. Você está apenas associando aquilo que você está vivenciando. Faz parte da vida. Eu não estou aqui dizendo que é bom ou ruim. E eu acho que é bom você declarar a graça e a paz na vida das pessoas. Olha, isso é poderoso demais. Mas eu estou te mostrando apenas um aspecto. Mas existe um terceiro aspecto, que é o da recompensa e a punição. Você pode falar, pastor, eu vou passar por isso também? Vai. Em algum momento, você vai fazer algo em troca da recompensa. Mas em algum momento, você vai fazer algo e você vai ter que receber punição. Meu segundo filho, o do meio, ele é um barato, porque ele tem muita energia. Mas é muita energia. E eu te falo que o Enzo, é o nome dele, ele tem muita energia. Muita energia. Você sabe que só tem uma maneira de você equilibrar o Enzo. Muitas vezes, você tem que usar de recompensa ou de punição. Às vezes, ele é tão levado que eu preciso o quê? Colocá-lo na disciplina. Mas, às vezes, eu quero algo do Enzo e, por causa da característica dele, eu preciso o quê? Aprender a recompensá-lo. Você pode perguntar, pastor, o que você está falando, então, para mim hoje? Você usou seus filhos? Na verdade, todos nós vamos, querendo ou não, nós vamos ter que aprender através de uma identificação, da imitação, da punição ou recompensa. Ou seja, isso é toda a carga positiva ou negativa que nós recebemos ao longo das nossas vidas. Então, pastor, como que é isso? Todos os dias, de uma forma ou de outra, nós vamos manifestar traços inconfundíveis do nosso caráter. Aquilo que nós somos. Você pode falar, pastor, o que você está falando? Eu estou vivendo aqui minha vidinha, eu escolhi viver dessa maneira, eu não quero mexer com ninguém, eu não estou aí com ninguém. Sabe que eu louvo a Deus? Porque eu sempre escolhi acreditar que Deus tem coisas maiores para fazer na minha vida. Hoje eu estou tendo a oportunidade de poder ministrar essa matéria para você. Eu não tenho noção do alcance que essa palavra vai ter. Eu não tenho. Mas sabe uma coisa? O seu comportamento, por mais que pareça ser insignificante para alguns, eu sempre ouço pessoas dizendo, não, Deus não quer me usar, olha, Deus não tem isso para mim, Deus não tem um chamado para mim. Deixa eu te falar uma coisa. O seu caráter vai influenciar alguém. Alguns anos atrás, houve uma pesquisa e fizeram um teste. Se uma pessoa que se diz insignificante, uma pessoa que ela é retraída, fechada no seu mundo, ali no seu convívio, e ela viver reclusa, segundo o seu padrão de vida, essa pesquisa diz que essa pessoa, ela vai influenciar, direta ou indiretamente, um público de talvez 12 mil para mais pessoas ao longo da sua vida. Eu fico pensando, e nós? E nós? Você tem noção? Aqueles que foram chamados da parte de Deus, aqueles que foram chamados para manifestar a imagem de Deus. Mas aí você me pergunta, pastor, quando que tudo isso começa? Tudo começa no nosso lar, na nossa casa. Muito do que você é hoje é parte do que você herdou no ventre da sua família, no ventre da sua mãe, perdão. Você pode falar, pastor, como assim? Sabe? Nada, preste bastante atenção, nada exerce maior influência, ou tanta influência, quanto a nossa educação familiar, o nosso convívio familiar.
É ali que você recebe os primeiros moldes. É ali que você recebe os primeiros passos da sua formação. Então, nosso caráter, ele se forma a partir desses modelos. Dos modelos que nós imitamos na infância. Mas sabe o que é lamentável? É lamentável que em muitas casas, muitas famílias, os nossos filhos, o que eles aprendem a imitar são justamente personagens da televisão. Esses são os modelos. Eles são aqueles que eles imitam e eles querem seguir. Sabe que eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, porque para que você possa garantir um alicerce sólido, tudo começa com o quê? Exemplo, hábito e o ensino. O que nós estamos vivendo? Você pode falar, pastor, mas você falou que começa lá na infância. É verdade, lá no ventre, lá no útero. Porque ali é onde começa você a experimentar de traumas, deformações no seu caráter. Pastor, como é que isso acontece? Como é que isso se dá? São as agressões ou as palavras de incentivo. Eu brinco, eu falava isso para minha mulher esses dias para trás. Você que é homem e é pai vai entender o que eu estou falando. Quer ver um negócio complicado? É quando a sua esposa está grávida e ela está ali com o barrigão e ela vira e fala assim, você não vai falar com o seu filho? Você não está enxergando nada. Você não está vendo nada. E aí você começa. Eu começo a perceber que é nessas horas que você começa a ter que aplicar fé. E eu lembro que era um negócio muito interessante, embaraçoso, por sinal. E aí a minha esposa fala, ai, fala com ele, fala que você o ama. E eu começava, papai te ama, papai está desejando que você venha. Mas eu não estava vendo nada. Só tinha ali a barriga dela, aquela barriga enorme, aquela situação. Mas sabe de uma coisa? Algo estava acontecendo, algo estava sendo gerado. E aí você começa a observar, a criança vem ao mundo e agora ela é bombardeada muitas vezes com palavras positivas ou negativas. Ela vai para a escola e ela recebe ali influências positivas ou negativas e aquilo vai trabalhar no temperamento, naquilo que ela é. E muitas vezes ela vai ser agredida e por causa de todos esses traumas, essa criança acaba o quê? Ela acaba agora carregando uma herança do seu passado. Aí você fala, pastor, como é que é isso? Algumas são boas, outras são ruins. Algumas são traços que vai definir aquilo que essa pessoa é. Você fala, pastor, como é que é isso? Eu fiz questão de colocar isso aqui para você entender quais são as suas características individuais. Na verdade, existe um processo nas nossas vidas, nessa formação do caráter. Eu coloquei 6 aspectos aqui, eu queria que você anotasse. Por quê? Porque isso vai formar a individualidade do homem, daquilo que você é. A primeira é a sua personalidade. Você pode falar, pastor, como é que é isso? Personalidade é o complexo de vários aspectos individuais. Ou seja, ninguém é igual ao outro. Essa é uma outra coisa importante eu falar isso para você. Cada indivíduo ele tem a sua postura. E aí, diante da sua postura, é como ele se apresenta. Essa é a sua personalidade. É aquilo que você escolhe ser, para que você possa se apresentar na sociedade. Então, isso é uma personalidade. Alguns são retraídos, outros já são bem espontâneos. Isso fala de quê? Personalidade. Uma outra coisa é o temperamento. Você pode falar, pastor, como assim? Essa é uma condição natural de cada indivíduo que ele traz de berço. É como ele se manifesta na sociedade onde ele vive. Sabe que, eu não vou entrar aqui com você, mas, segundo a psicologia, um estudioso grego chamado Galeno, ele classificou esse temperamento em 4 espécies. O colérico, o sanguíneo, o flegmático e o melancólico. Eu não vou entrar aqui, porque não é essa a base da nossa matéria, mas pode observar. Alguns são coléricos. Alguns são sanguíneos, alguns são fleumáticos, alguns são muito melancólicos. Tudo são o quê? Características individuais. E tudo depende do quê? Do temperamento da pessoa. Cada temperamento, você pode falar, mas eu não gosto do colérico. Preste atenção, você precisa perceber. Cada temperamento, ele tem um lado positivo quanto negativo. A verdade é que nenhum deveria sobressair ao outro.
Então, você pode perguntar, pastor, o que é o melhor então para mim? É ser equilibrado. É por isso que você precisa de Cristo. Terceiro aspecto que nós estamos falando aqui é justamente essa característica individual, é justamente os talentos. Você pode falar, pastor, como assim? Essa é uma atribuição natural do ser humano. Cada pessoa, ela tem isso. Essa é uma habilidade particular. Então, por isso que são talentos naturais. Alguém pode falar, pastor, como é que é isso? Nem todos vão ser Neymar. Nem todo jogador vai ser Neymar. Nem todos vão ser um Beethoven. Então, você pode parar e pensar, falar, pastor, como é que é isso? Eu não tenho talento nenhum. Hoje eu estou aqui para desfazer isso também na sua cabeça. Não. Se você cavucar, você vai achar. Alguns têm astúcia. Eu gosto de olhar para os vendedores. Eu amo conviver com vendedor. Eu acho que é uma das melhores profissões que existem no mercado. Quando você encontra um bom vendedor, eu fico impressionado, porque ele consegue vender um pente para careca. Você tem noção do que eu estou te falando? Isso fala de uma habilidade. Alguns foram dotados de uma inteligência. Alguns têm uma memória. Alguns, eles têm um talento para a música, para o canto. Como eu já me adiantei, eu falei aqui, alguns ele tem o talento para o esporte, mas tudo isso fala do quê? De uma parte individual. Mas sabe o que é interessante isso que eu estou te falando? Porque tudo isso fala dessa característica da pessoa. Mas os últimos dois que eu quero falar com você, fala justamente de uma outra característica. Primeiro é o dom. O dom é uma capacitação espiritual para você exercer um ministério. Pastor, como é que é isso? Me explica melhor isso. É Deus te municiando, é Deus te capacitando através do Espírito Santo, para que você agora possa cumprir um propósito. Então, ele é muito diferente do talento. Você pode perguntar, pastor, por que ele é diferente do talento? Por quê? Porque o talento, ele é uma aptidão natural, mas o dom não. O dom, ele é uma capacitação. É Deus agindo agora, é Deus fazendo na sua vida. Você fala, pastor, como que Deus vai fazer? É um presente. Dom é o presente. Deus, depois do novo nascimento, Deus agora te deu um presente. Observe que nós só estamos começando. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, fala o que ele fez. A partir do versículo 7, ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Por quê? A um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas observe, mas um só, é o mesmo Espírito. É Ele que realiza todas essas coisas. É Ele que distribui como lhe apraz a cada um individualmente. Você pode falar, pastor, o que está acontecendo aqui? Eu só estou te mostrando hoje que Deus, Ele não só trouxe você para o reino do Filho do seu amor, mas Ele agora, Ele vai começar a trabalhar em todas as áreas da sua vida. Você pode falar, pastor, como assim? Deus agora, eu estou te mostrando características para que você comece a perceber o que Deus vai fazer. Deus agora, Ele quer impregnar em você. É por isso que Ele vai trabalhar em todas as áreas. Você pode falar, pastor, como assim? Sabe que, e aí nós entramos uma parte muito importante dessa aula de hoje. Por quê? Porque nós vamos falar do quinto aspecto, que é o caráter. É o caráter. Você pode pensar, pastor, o que tem a ver isso com essa matéria, com isso que nós estamos vivendo? Sabe que tem muitos líderes que têm um caráter torto. Tem muitos líderes que têm vivido uma vida distorcida daquilo que Deus planejou. E sabe qual que é o problema? É que em muitos lugares, a maioria, elas tendem o quê? A valorizar os dons, a valorizar os talentos e a não valorizar o caráter. Ah, isso passa. Que é isso? Olha a unção dele. Olha o quanto ele é poderoso no púlpito.
Olha o quanto que ele é bom para falar. Olha a eloquência que ele tem. Mas não tem caráter. Então, observe. Apesar de serem úteis, apesar de ter os dons, apesar de ter talentos, você precisa perceber que Deus coloca isso no seu lugar. É secundário. Eu brinco e eu só posso fazer menção daquilo que eu vivo e eu percebo. O exemplo que eu te uso é o do próprio pastor Aloysio. Sempre que eu estou com ele, eu percebo o caráter do pastor Aloysio. O quanto ele é bem visto pela sociedade, pelo seu caráter, pela sua postura. Isso é muito importante. Você pode falar, pastor, como assim? Você quer dizer que o talento não ajuda? Ajuda. Mas só talento pode produzir muita coisa ruim. Você vê muito jogador de futebol, por exemplo, que tem talento. Mas quando você vai olhar para a vida do camarada, é assim, que coisa mais terrível. A imagem é manchada. Quantas pessoas você vê aí que tem dons? Ela tem dom. Deus deu dom para ela, mas também não tem caráter. As pessoas não querem conviver, as pessoas não querem estar perto. Pastor, por que você está me contando isso hoje? Porque Deus, quando Ele vai tratar com o seu caráter, Ele, na verdade, Ele está te formando para cumprir algo muito maior do que você mesmo. A igreja de Deus, eu vou te falar algo no nome de Jesus. A igreja de Deus não pode ser edificada com pessoas apenas talentosas e especiais. Eu vou te falar o que vai acontecer. A obra do Senhor vai avançar. Ela vai crescer muito. Porque, na verdade, pessoas de caráter vai sempre sobressair ao talento e aos dons de muitos. Mas alguém pode perguntar, pastor, mas os dons não são úteis? Sim. Os dons também são úteis, mas eles não podem ser a base da obra de Deus. Eles não podem ser a base na edificação da igreja. Então, essa é a razão porque você vai ver muitos escândalos nas igrejas. Por quê? Porque muitos ministérios, as pessoas valorizam mais os dons, elas valorizam mais os talentos do que o caráter. Eu quero te falar uma coisa. O dom atrai os homens. Mas o caráter atrai a Deus. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar no que você pode fazer para Deus? O quanto que Deus quer te usar? A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, conta a história de Moisés. E aqui começa uma parte muito importante disso que eu estou te falando. Você pode falar, pastor, como assim? Moisés foi um cara assim, que você tem que tirar o chapéu para Moisés. Ele estudou nas melhores escolas do Egito. Ele era o homem certo, aos olhos naturais. Ele era um homem, assim, bem sucedido. Sabe? Você pode pensar assim, pastor, o que está acontecendo? Olha, eu vou te falar uma coisa. Deus não vai usar os seus dons, os seus aspectos naturais. É por isso que Ele precisa trabalhar na sua vida. Você pode falar, pastor, o que aconteceu? Vamos ler comigo. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio, escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Moisés, então, temeu e disse, com certeza o descobriram. Preste atenção, você sabe a história, você conhece a história. Moisés estava ali na altura dos seus 40 anos de idade, maduro, pronto para assumir um lugar de grande importância no Egito, mas Deus então falou, não, esse não é o Moisés que eu vou usar. Você pode falar, pastor, o que vai acontecer agora? Você sabe da história. A história conta que Moisés então, com medo, ele foge. Ele vai para o deserto. E agora ele vai viver 40 anos escondido. Você pergunta, pastor, o que acontece? O que aconteceu com Moisés? Aquele que era forte, aquele que era talentoso, agora ele se vê o quê? Com medo.
com medo de um egípcio, com medo de um hebreu, com medo das circunstâncias. Por isso ele foge. Preste atenção. Na verdade, Deus ia começar um processo na vida de Moisés. Deus queria mostrar que não era na força do braço. Deus queria mostrar que não era o quanto ele era talentoso. Porque, na verdade, Deus queria fazer algo na vida de Moisés, que envolvia o seu caráter. E lá no capítulo 3, no versículo 10 do livro de Êxodo, a palavra do Senhor diz que agora Moisés, ele está aí com seus 80 anos. E aí ele diz, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, olha para cá, volta para cá, antes de nós continuarmos. Espera aí, agorinha, esse camarada estava na flor da idade, parecia que tudo estava indo muito bem, até que ele mata o egípcio. Aí você pergunta, pastor, o que vai acontecer agora? Tratamento de Deus, processo, transformação de caráter. Deus vai ter que trabalhar. É por isso que eu falo para você, isso se assemelha a nós. Depois de convertidos, depois do novo nascimento, não tem jeito. Deus precisa tratar o seu caráter. Não importa onde você viveu, não importa se você nasceu na riqueza ou na pobreza, não importa se os seus pais te deram educação ou não. O que importa é que agora Deus vai formar um caráter em você. Deus vai começar um processo dele na sua vida. E na vida de Moisés foram 40 anos. Aquele que com 40 anos, ele se dizia forte, preparado, pronto, capaz de agora guardar e proteger o povo de Deus. Deus então falou, você não entendeu, agora você vai fugir. Mas quando ele chega lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 10, e Deus fala, agora você vai libertar o meu povo. Qual que é a resposta de Moisés? Volta lá para o texto. E ele então diz, quem sou eu? Quem sou eu para ir para o Egito? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Preste atenção, é Deus agora. É Deus entrando em cena. Você pode falar, pastor, como assim Deus entrando em cena? Eu vou te falar uma coisa, olha para cá. Quanto mais você acha que Deus vai usar as suas capacitações, os seus talentos, eu vou te dizer, menor será a sua utilidade diante de Deus. Diante de Deus, Ele não olha essas coisas. O critério de Deus é diferente. O critério para Deus escolher um obreiro é diferente do nosso. Você pode falar, pastor, como assim? Eu gosto muito das ministrações do pastor Naor, porque ele fala sobre isso. Deus vai escolher os cavalos paraguaios. Aqueles que as pessoas não veem. Aqueles que as pessoas não querem. Sabe por quê? Porque aos olhos naturais, o mundo ele pensa diferente. O mundo ele olha para a estatura, o mundo olha para o aspecto natural. Mas eu vou te falar uma coisa, Deus não. Deus ele escolhe os desqualificados. Deus escolhe os incapazes. Deus escolhe aqueles que são frágeis. Pastor, por que ele faz isso? Porque ele mesmo vai gerar a vida dele. É o sexto aspecto. O que é esse aspecto, pastor? É o fruto do Espírito. É uma transformação espiritual. É aquilo que Deus vai fazer a partir do novo nascimento. A partir do novo nascimento, Deus então agora, Ele começa o quê? Trabalhar em nós. Da mesma maneira que Ele começou a trabalhar com Moisés, assim é comigo, assim é com você. Esse é o processo. Esse é o processo que Deus usa para transformar o nosso caráter. Esse é o fruto do Espírito agora. Pastor, como é que é isso? Agora Deus vai usar os frutos do Espírito para abrir portas de traços nas nossas vidas. Coisas que nós não enxergávamos. Você pode falar, pastor, como assim? Sabe que eu amo esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. A palavra do Senhor diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Vamos dividir em três. Agora, o homem de Deus, ele vai ser testado em todas as coisas. A primeira coisa é amar. Já observou o tanto que é difícil amar? Em meio ao caos, você ter paz. Em meio às lutas, você ter alegria. Observa que é Deus agora vindo nas nossas vidas. E o Senhor, Ele vai trabalhar de uma forma como nunca antes.
E aí ele não para por esses traços do fruto do Espírito, porque ele continua: longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Você pode falar: pastor, como é que está acontecendo agora? Eu vou te contar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que agora o Senhor, ele vai trabalhar na nossa essência. O Senhor agora, ele vai trabalhar no nosso íntimo. Ele vai trabalhar agora na sua bondade. O Senhor vai trabalhar agora no seu domínio próprio. Pastor, você falou tudo isso hoje para trazer para Gálatas capítulo 5 na minha vida? Sim, foi isso mesmo. Para te trazer a esse quadro, a esse momento. Esse é o momento, essa é a vontade do Senhor, te trazer aqui. Qual que é a vida que você tem vivido? Como você se enxerga? A pergunta é: você é um homem, uma mulher cheio de amor? Você expressa o amor de Cristo? Você expressa a alegria de Cristo? Você expressa a paz de Cristo? Moisés, com 40 anos, ele era muito forte, mas com 80 anos, Moisés era um simples homem, talvez já velho, comum. Deus falou: agora sim, agora você é quebrantado, agora você é longânimo. E aí Moisés vem e vira para Deus e fala para Deus: quem sou eu? Eu não posso. Mas o que o Senhor fala? Eu vou te usar. Eu vou te usar. Essa vai ser a nova essência. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Pastor, como é que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Como que ele vai fazer para formar o caráter de Cristo em nós? Existem 3 maneiras. O nosso caráter, ele é formado através de 3 elementos fundamentais. O nosso caráter, então, ele é formado a partir de 3 elementos fundamentais: a forma de pensar, o nosso estilo de vida e a nossa conduta. Você pode falar: pastor, como assim? A primeira é a sua forma de pensar. Deixa eu te falar uma coisa. A forma de pensar de uma pessoa, ela é percebida pela maneira que ela constrói sua escala de valores. Eu vou te falar uma coisa. Nós temos uma tendência muito ruim. Quando eu falo isso para você, estou te falando da parte espiritual. Qual que é a nossa tendência? Olhar mais a embalagem e não olhar o produto. Quem vê casca não vê o coração. O nosso coração, o nosso caráter, ele é determinado em primeiro lugar pelo aspecto moral, ou seja, por aquilo que nós consideramos. E aí, você pode falar: pastor, como é que eu considero isso? Observe a maneira de você lidar com as coisas: correto, errado, permitido ou proibido. Então, se você aprova aquilo que é errado, pode ter certeza, você é um mau caráter. Mas se você renega e fala: opa, isso está errado, isso não pode entrar, isso não pode fazer parte da minha vida, isso então está falando do quê? Do seu caráter. É por isso que você vai perceber, em cima do que eu estou te falando nessa hora, que depois do seu novo nascimento, algo aconteceu. Sua mente já não é mais a mesma. Aquilo que era comum, já não é mais comum. Aquilo que você achava que era normal, já não é normal. Pastor, por que não é normal? Vou te contar. É porque agora você começa a ter o quê? Uma forma de pensar diferente. Deus começou um processo. Eu só posso dizer para você: sinto muito, porque Deus começou. E se Deus começou, Ele vai terminar. Pastor, como é que eu percebo isso na minha vida? Eu vou te falar uma coisa. Quando você começa a mudar a sua forma de pensar, é sinal de que Deus está trabalhando em você. Antigamente, mentir era uma coisa comum, corriqueira. Agora, você não consegue nem mais, você não quer mais liberar um palavrão. Pastor, por que isso está acontecendo comigo? Porque você está mudando a sua vida, de dentro para fora. É o seu estilo de vida que vai ser mudado. O estilo de vida de uma pessoa, ela é determinada pelo quê? Pelos seus alvos, os seus hábitos, seus costumes. Então, você pode falar: pastor, como é que eu percebo isso? Eu devo desenvolver meus hábitos e costumes concernentes com o que eu quero alcançar? É por aí. Mas observe, a pergunta é: como que você faz para alcançar o seu alvo? No passado, você talvez era daqueles que você passava por cima de todo mundo, por cima de todos, para alcançar o que você queria. Hoje, não. Você espera na fila. E você consegue esperar na fila a sua vez. Porque você sabe que vai chegar a sua hora. Isso fala de um estilo de vida. Isso fala do seu caráter. Então preste atenção. Isso muda muito
à medida que você anda em Deus. Eu hoje estou ali no Garavelo. Para mim é um privilégio, como eu amo poder reunir com o povo no Garavelo. Eu acho que é o segundo maior prédio na cidade. Alguém pode falar, pastor, como é que é isso? Como é que é liderar o segundo maior prédio na cidade? É muita graça. Um dia eu falei isso para Deus, falei, Deus, eu só quero um púlpito. Me dá a oportunidade de pregar. Mas hoje, eu não estou pregando só para o Garavelo. Hoje eu estou pregando para você. Você tem noção disso? Você tem noção do que Deus está fazendo? Porque não sou eu, é Ele. Ele delimitou um processo. Você pode pensar, mas você está aí e você acabou de falar que você tem oportunidades com o pastor Luiz. É verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando de um processo que começou lá em 2001. O caráter está sendo formado. E te digo mais, ainda não cheguei no final. O terceiro aspecto que nós estamos falando aqui, desses elementos formadores de caráter, então, a primeira coisa é a forma de pensar, Deus vai trabalhar. A segunda é seu estilo de vida. E a terceira coisa é a sua conduta. Eu estou encaminhando para o meu final. Você pode falar, pastor, o que é a minha conduta? A conduta é o seu conjunto de comportamento que você aprendeu e você se firma nele. Então, ela se manifesta na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Ou seja, o nosso comportamento diante das pessoas manifesta o quê? O seu caráter. Manifesta o quê? Os seus pensamentos, as suas motivações. Então, nesse processo de formação de caráter, olha, o meio que você vive vai exercer uma grande influência. Você pode falar, pastor, como assim? Sabe, muitas das coisas que aprendemos, que estão corretas, mas ela vem da forma que você pensa. Ela vem do estilo de vida que você vive. Mas preste atenção. Mas a nossa conduta, ela é um processo. Eu sempre gosto de usar essa frase também, porque ela vai falar muito, muito, muito a nosso respeito. Não basta ser, tem que parecer. Isso fala da sua conduta. Eu sei que muitas das vezes, eu já ouvi muitas vezes, irmãos, se levantando e nos questionando por coisas tão pequenas. Por que os pastores da videira têm que ir para o culto de blaze? Deixa eu te falar uma coisa, é tão pequeno isso. Mas é porque nós queremos parecer. Nós estamos trabalhando para avançar. Então, você pode perceber que o nosso crescimento espiritual, ele é demonstrado pelo quê? Pelo nosso caráter. Pastor, como assim? O que está acontecendo? Eu vou te falar essas três coisas. A sua forma de pensar, o seu estilo de vida e a sua conduta, ela vai te colocar num trilho. Esse é o trilho do crescimento espiritual. Você pode falar, pastor, o que está acontecendo agora? Eu vou te falar, é uma pergunta para você. Você está recebendo conhecimento nesses dias? Tem certeza que você vai falar sim? Mas a pergunta é, está tendo transformação? Pastor, como assim? Transformação? É o seguinte, conhecimento sem transformação é vão. Se não está mudando nada interior aí, eu vou te falar uma coisa, tem alguma coisa errada. Pastor, por que você está falando isso para mim? Estou te falando de algo muito sério. Deus está interessado na sua conduta. Pastor, com qual embasamento você está me contando isso hoje? Estou te contando porque Mateus capítulo 5, versículo 48, a palavra do Senhor diz, sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus diz, como também Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você pode falar, pastor, o que você está querendo dizer com isso? O propósito de Deus é ter muitos filhos. Mas Ele não quer que você seja apenas filhos. Ele quer que você seja semelhante a Jesus. Pastor, o que significa isso? A sua conduta vai te levar a expressar o Senhor. Efésios capítulo 4, ela fala sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor diz, até que todos cheguemos, alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, em Cristo. Pastor, o que está acontecendo? O caráter de Jesus, ele deve ser desenvolvido nos líderes da igreja. Ele deve ser trabalhado. É por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz: admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Lá em 1 Coríntios 11, 1, o Senhor diz, Paulo está dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu vou te falar uma coisa, nós precisamos avançar nisso. Avançar nisso. Avançar como? Eu vou te falar a verdade. Se nós queremos servir a Deus, precisamos conhecer quais são as normas, o processo, para que possamos o quê? Praticar. Filipenses 2,13, ele fala sobre isso. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então preste bastante atenção. O caráter de Cristo não é meramente... corta essa parte, por favor. A vida cristã, no entanto, não é um mero cumprimento de normas. Não é simplesmente você cumprir a lei. Não. A vida cristã se resume em Cristo em vós. Já parou para pensar nisso? Cristo em vós. Ou seja, é uma vida de dependência. Você está dependendo do Senhor? Porque é Ele quem muda o nosso querer. É Ele que nos capacita. Nós vivemos por causa dEle. Então, o pleno suprimento de Deus para nós é Cristo. É Ele habitando em nós. Ou seja, pastor, o que você está dizendo nessa hora? Ele é a sua vida. Pastor, quando que nós vamos ter essa imagem? Quando Cristo for tudo em você. Tudo em você. Quando nós não temos revelação disso, nós corremos o risco de estabelecer o quê? Muitas regras. E sabe o que é o problema das regras, da lei? Que ela tem uma aparência de que é boa. Ela é sincera. Mas eu vou te falar, não tem valor. Não tem valor. Na prática, para encerrarmos, o que Deus deseja é que Cristo seja a sua vida. A perfeita provisão, tudo que nós necessitamos, tudo que precisamos e necessitamos é dele. Ele é a provisão de tudo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.